fazer um comentário sobre isso. Parabéns. Ô galerinha, olha só. Um colega fez uma pergunta bem interessante, que eu até comentei na outra sala e acabei não comentando aqui. Quando o meu professor me começou ensinando essa história da onda não propaga, não transmite matéria, só energia, eu não pude acreditar. E ele falou o seguinte: Otávio, se tu pegar uma piscina, botar uma rolha boiando na piscina e jogar uma pedra, a rolha só vai subir e descer, ela não vai para a direita. Eu falei: professor, eu respeito o senhor, mas eu não acredito. Só porque ela não de rádio, ela não sai depois das coisas. Pois então, mas eu não acreditei nisso. Tu vê, né? Guria é bicho burro, como disse meu pai. Então, na verdade, eu fui para casa no final de semana, como eu faço até hoje, e lá na lagoa, tem uma lagoa maravilhosa na beira da casa. Aí eu esperei de manhã cedo, eu sei que não tem vento. Primeira manhã sem vento, peguei uma rolha, meu pai sempre tomou bastante vinho, fui lá, botei botei a rolha flutuando na água e soltei uma pedra aqui do lado e fiquei olhando para a rolha, embasbacado, porque a rolha subia e descia e não se mexia safada pro lado, como eu queria, né? Estava errado, o professor estava certo, infelizmente, tem que dar o braço a torcer. Olha que bacana a analogia do cara. Professor, onda eletromagnética passa e não arrasta as coisas, certo? Pois é, bacana essa analogia, porém, a gente pode, com ondas eletromagnéticas, né, raios gama, por exemplo, empurrar uma placa bombardeando ela com raios gama, né? Então, a onda eletromagnética, ela tem um caráter de partícula também, né? A gente vai estudar isso futuramente, onda, partícula, né? Mas é outra história. Mas eu gostei. É isso aí, eu gostei. Eu gostei da tua analogia. Legal. Outra colocação do colega. Outra colocação do colega interessante, uma caixa de som. Se tu bota um pano na frente da caixa de som, tu vai ver que o pano não é arrastado pela caixa de som, ele vai e vem, ele vibra na verdade, né? É isso aí. Pessoal, olha só. Por que uma onda no mar arrasta água, arrasta a pessoa que está lá e por isso não é uma onda clássica aqui na física? Primeiro, tem vento, que vai empurrar a água, e segundo, que fica raso. Então antes as ondas podiam oscilar para cima e para baixo, tinha espaço. Agora que ela vai querer continuar a oscilar, não vai ter espaço. Quando ela for para baixo, ser pressionada para baixo, o chão não vai permitir que ela vá para baixo, a única saída para ela vai ser escoar para frente, né? E aí realmente, se a água está batendo no teu corpo, ela vai fazer uma certa força e tu vai ser arrastado junto, né? Então é o fato de ficar raso que faz a água começar a se empilhar e ter aquela onda clássica de surfista, certo? Beleza? Bem legal a pergunta. Ô galerinha, estou agoniado para começar a nossa física C aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer com vocês, ver se vocês lembram como é que a gente sai de uma associação e uma associação em paralelo. Que aí depois que eu fizer esses exemplos, eu vou fazer uma associação mista, uma associação mista, que tem uma parte em paralelo e uma parte... E depois de eu fazer esse exemplo é a tua vez, não tem jeito. Essa aula tu vai ver que é só exercício. Eu faço uma, tu faz 15. Não tem jeito. Ó, 15 ohms, 45 ohms, 120 volts. Eu quero saber a corrente que circula em cada resistor e a voltagem em cada resistor. Alguém pode me ajudar? Legal, já que está em série, para calcular o resistor equivalente é só somar. Vai dar 60 ohms. V igual a R. Fórmula sagrada. A voltagem é 120, o R é 60. Está multiplicando, passa. Esse I, que é 2 amperes, vale tanto para o resistor quanto para o resistor. Já aviso, tem um cochichozinho me atrapalhando, estou quase estourando, só para avisar. Eu não queria ser grosso no primeiro dia de volta depois das férias. Valeu, eu estou quase explodindo, afinal são cenas bem feias. Ô galera, V igual a R vezes I, calculou o I. Aí o seguinte, ó, eu vou calcular a voltagem desse cara agora. V igual a R vezes I, V1, R1 e 1. Se eu quiser calcular a voltagem naquele cara, V2 igual a R2
Honesto isso, né? Qual é a voltagem? Pé! 60. Pé! Eu acabei de falar, vamos calcular a voltagem. Olha como tá viajando. Tu tá vendo? Eu acabei de falar, vamos calcular a voltagem. Qual é a voltagem? 30, 60, 2, pi. Porra! Tu tá vendo, cara? Tu só tá de corpo presente. É por isso que tu não aprende. Não é porque é difícil. É porque tá se pensando na tua vida, porra. Eu vou tomar uma água, aí tu respira e a gente começa a física C direito. Prontos pra começar? Ah, que bom! Aguinha, só um gole d'água, porra. V1 eu não sei. O R é 15. E o I, que é igual para os dois, porque estão em... Então I1 igual a I2. É bacana tu escrever isso para tu mostrar que em série a corrente é a mesma. E aí tu finaliza. V1 é 30 volts. Pensa bem, se nos 120 eu usei 30 nesse, tem que ter sobrado 90. Vamos garantir. V2 é igual R2 vezes o I, que é igual para todos. V2 igual a... Era difícil associação em série? Se eu botar 30 resistores dá um trabalho no cano, mas a ideia é a mesma. Em série a corrente, em compensação a voltagem fica dividida. É uma associação divisora de tensão, o apelido dela. Fala, meu querido. Desculpa, eu não lembro o que é o que. O ômega é o ampere. Isso, esse ômega, ele mede a resistência elétrica do resistor, 15 ohms. O A é o ampere. O A é ampere, parabéns, mede a intensidade de corrente elétrica. Tá. E o V é de volts mesmo, certo? Que mede a energia disponível, né, entre os polos da bateria. É isso aí, show de bola. Não, ela é proporcional, né, se a gente for ver, né? Não, resistores ômicos não, né? Em circuitos elétricos mais avançados, tu poderia ter oscilações bem discrepantes, mas aqui não. É corrente contínua, resistores ômicos. O que é o resistor ômico? Parabéns, é aquele que segue a regra de Ohm, é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Que dobrando a voltagem, dobra a corrente. Triplicando a voltagem, triplica a corrente. Outra maneira, é aquele que apresenta resistência constante. Beleza? Resistor ômico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Ou é aquele que apresenta resistência elétrica constante. Porque a primeira lei de Ohm diz que dobrando V, dobra o I. Triplicando V, triplica o I. Mas não é uma lei. Fala, amigo. V igual a R vezes I não pode ser escrito assim? Se esse dobra, esse triplica, a divisão não continua dando sempre a mesma? Então por isso que a primeira lei de Ohm pode ser resumidamente expressa como resistência constante. Mas todo resistor do mundo apresenta resistência constante? Não, porque nem todo resistor é ômico. Exemplo de materiais que não são ômicos, por exemplo? Exatamente, galho e silício, que são semicondutores. Show de bola, muito obrigado. Galerinha, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui uns 600 volts para ficar mais legal. Vamos colocar um resistor de 50 ohms e o outro resistor de 150 ohms. Parabéns, garoto. Já que ambos estão conectados diretamente a uma bateria de 600 volts, só de bater o olho, V1 igual a V2, que é igual a 600 volts. Porque eles estão em paralelo. E sempre que estão em paralelo, a voltagem... Cuidado! Quando nós formos para a associação mista, esses caras estão em... Eles vão ter a mesma voltagem entre eles. Não quer dizer que esta voltagem vai ser esta, porque vai ter que dividir um pouco com esse. Tudo bem para vocês? Às vezes o cara faz um raciocínio direto aqui, né? Quer aplicar ali e já não pode. Tem que tomar cuidado. Bom, então vai. A única fórmula que existe é V igual a R vezes I, né? Por enquanto, então é isso aí mesmo. V igual a R vezes I. 600. 50, então eu estou fazendo para o 1. E 1 está multiplicando, passa 50, 60 por 5 é 12. 12 amperes passa no de cima. 600, 150 e 2 está multiplicando, passa... Caramba, por que deu 4?
Por que deu 3 vezes menos corrente nesse? Porque a resistência dele é 3 vezes maior. Se ele resiste 3 vezes mais, vai deixar passar 3 vezes menos. Faz sentido? Legal. Qual é a corrente que essa bateria tem que suportar? O I, né, vai do mais para o menos, lembra? O sentido real ou convencional? Real. Convencional, né? Porque os elétrons estão no sentido oposto, né? Lembra? Quanto detalhezinho, cara. É muita coisa, é muita coisa. Aqui por cima passou 12 amperes. Aqui por baixo passou 4 amperes. Quanto é que tem que sair aqui e passar pela bateria? 16 amperes. Corrente elétrica não pode desaparecer do além, né? Se nesse nó chega a 12 em cima e chega a 4 embaixo, aqui tem que sair 16. A bateria tem que suportar 16 amperes. O que acontece se eu pego e faço isso aqui, ó? Curto-circuito. E aí na prática? Pode carregar. Exclui esse cara. Exclui ele e faz a conta só com o outro que restou. Agora muito cuidado. Eu mesmo cometi um erro bem absurdo quando fui te explicar isso. Faço isso aqui, ó. Os dois deixam de existir. Os dois. Aí eu estou fazendo um curto-circuito na bateria. Agora, sem dúvida, é sobrecarga na bateria. Porque a bateria vai passar corrente sem resistência elétrica nenhuma. Vai ser tanta corrente que vai aquecer o fio sobremaneira. Com certeza vai derreter alguma coisa. Se tiver um fusível, ele vai derreter antes do resto do circuito. Vai ter efeito Joule, mesmo sem o curto-circuito, tá? Mesmo sem o curto-circuito, quando eu ligar, quando passar a corrente elétrica pelo resistor, esses elétrons vão se atritar com a matéria e vai aquecer. O nome disso, como o colega acabou de lembrar, é efeito transformação de energia elétrica em energia térmica. Adorei. Revisão, né, galera? Concordam comigo? Tudo isso é revisão. Prestem atenção no que eu vou fazer agora, porque depois que eu fizer esse, eu vou trocar os dados e vai ser tudo. Então, ó. Eu tenho um resistor de 6 ohms, um resistor de 12 ohms, eu tenho um outro resistor, deixa eu ver, ali vai ficar 2, 3, 4, 16 ohms. Se eu quero que ali passe de repente 4 e ali 2, vai ter que passar 6. 6 vezes 20. 120, para ficar bem bonito de pensar. Legal. Primeiro, galera, que perguntas tu acha que dá para eu fazer? Básicas primeiro, né? Perguntas iniciais que dá para fazer nesse primeiro circuito misto pós-férias. Qual é a corrente? E essa pergunta, uma pergunta dessa é o suficiente? Não, né? Porque não estão todos em série, né? Então, qual é a corrente em R1, qual é a corrente em R2, qual é a corrente em R3, errei ali o nomezinho, e qual é a corrente na bateria, né? Pá, quantas correntes dá para calcular? Outra pergunta que serve. A corrente é o I, né? É a intensidade, né? Voltagem. Sim. Ah, e aí, galera, olha que pergunta interessante. Professor, tu ensinou que em série a corrente é a mesma. Que em paralelo a voltagem é a mesma. E nesse que é misto, como é que eu faço? Eu sei que nesses dois a voltagem é a mesma porque estão em paralelo. E sei que a corrente que passa nesse, com a soma desses dois, que vai ficar um só, eu sei que esse com esse que vai surgir vão estar em série. Este com este que vai surgir vão ter a mesma corrente. Ou seja, no circuito misto, onde for em série eu aplico a regra da série e onde for paralelo eu aplico a regra do paralelo. Ótima colocação. Galerinha, eu posso perguntar qual é o I em cada parte do circuito, eu posso perguntar qual é o V em cada parte do circuito e eu posso perguntar qual é a resistência elétrica resistência elétrica equivalente. Em série, tu viu que é só somar, né? Mas como é que a gente agia em paralelo para fazer a soma? Alguém lembra? Olha que bonito. 1 sobre o resistor equivalente. 1 sobre R2, no caso, né? O R1 é em série, né? 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. É assim que se acha a resistência equivalente. Só que a partir de hoje eu quero começar a te mostrar aquele macete. Eu cheguei a te mostrar um macete ninja para resolver isso. Mínimo
divide, multiplica. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 3 sobre 12. Invertendo ambos os lados ou fazendo cruz credo, que geralmente o aluno prefere, eu obtenho que dá 4 ohms. Ou seja, um circuito que me parecia bem assustador, agora já está assim, ó. Já está igual aquele primeiro que eu resolvi para vocês, concordam comigo? Por isso que é importante tu perceber que a associação mista não é o fim do mundo. Se tu já manja de resolver a situação em série, em paralelo, a mista é um passo a mais só. É só, antes de começar a fazer as últimas contas, resumir o circuito. Ah, não. E agora, como é que fica? 20, parabéns porque é em série, né? E o V é igual a 120. V é igual a R. A voltagem é 120. O R é 20, calculo o I. Tá multiplicando? Passa dividindo. I igual a 6 amperes. Este I, muito carinho. Este I vale para quem? Para esses aqui eu concordo, para todo esse circuito hipotético. Vale para todo este circuito hipotético, eu concordo. Passa 20 aqui, aliás 6 em tudo. Mas aqui dá problema, ó. Né? Vai um pouco para cima e um pouco para baixo. Aqui vai ser o I2 e aqui vai ser o I3. Mas quanto é que vai sair aqui? 6, parabéns. Então agora eu já sei o I1, né? Matamos o I1. I1 igual a 6 amperes. Pois é, esses números são fáceis. Concorda comigo? Mas eu queria que a gente fizesse uma continha para descobrir quanto que vai passar em cima e embaixo. Parabéns. V igual a R vezes I em quem? Eu já sei o que dele. Eu só sei que o R2 é 6. Não sei o I2 e não sei o V2. Tem duas coisas que eu não sei do cara. Não adianta eu querer fazer alguma coisa com ele. Qual é o único cara que eu já sei alguma coisa, gente? O de fora, o 1. Acorda pra vida, galera. Vai! Ah, meu pâncreas. Olha aqui, cara. Tem 120 aqui. Tem 120 aqui. Não, porque em série é associação de divisora de tensão. Cuidado, eu sei que é uma tendência. Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso. Eu quero que seja diferente. Cuidado. Este V é só dele. Não. V1, 16. E o 6, eu acabei de descobrir o 6. V1, 60 com 36, 96 volts. Se dos 120 eu usei 96 aqui, quanto é que sobrou pra cá? Então tu vê, ó, 120, o animal, 120 menos 96, 24. V2 igual a V3, por que V2 igual a V3? Paralelo, obrigado, 24 volts. Agora que eu já achei as voltagens, falta o I, aí acabou, duas continhas para finalizar. E quais são as continhas mesmo? V, R vezes I. V igual a R vezes I. 2, 2, 2. Ah, eu não boto 2, 2, 2, 3, mas deveria porque no vestibular discursivo o cara te rebenta por causa da falta do nome do sujeito. Por incrível que pareça, eu também me revoltava um pouco com isso, mas depois eu entendi. V2, 24, obrigado. 6, tá multiplicando, passa 4. Depois, 24, porque é paralelo. 12, tá multiplicando, passa... Caramba, eu pergunto, como é que o colega, sem ter feito essa conta, já tinha cantado a pedra aqui? Como é que ele já sabia que era 4 e 2? Claro, porque o cara que tem o dobro da resistência vai passar metade da corrente. E o número era abaixo, 6, né? Não podia ser 5 e 1, né? Então 4 e 2 é justo, porque metade da resistência passa o dobro da corrente. Parabéns. Na hora que ele respondeu, eu falei, não, mas eu queria fazer a conta, porque se os números fossem feios, não daria para fazer mentalmente, né? Nós teríamos que fazer a continha para confirmar. Olha quanta continha nós tivemos que fazer para poder matar o circuito em paralelo. Primeiro passo, resistência em paralelo, a gente fez a soma. Aquela soma especial. Ficou 4. Transferi esses aqui por 1 de 4. Aí ficou em série, aí ficou bom. 20. Ficou uma delícia brincar aqui. V igual a R vezes I, o I deu 6.
É 6 para esse cara, mas ele nem existe. É 6 nesse cara. Aliás, se passa 6 amperes em 4 ohms, quantos volts? Se passa 6 amperes em 4 ohms, quantos volts? 24. Dava para ter achado o 24 já aqui, né? Concorda comigo? Esse cara aqui não representa esses dois? Se ele está recebendo 24 volts, quanto que esses recebem? 24. Quando nós achamos esse 24 foi para outro caminho, né? A gente pegou o total e subtraiu o que foi usado nesse aqui, né? Certo? Interessante perceber que dava de ter achado 24 volts de outra maneira também. Saúde! Aí depois, eu sabia que aqui passava 6, né? Eu aqui passava 6, aqui eu não sabia quando passava. Descobri a voltagem no 1, com isso descobri a voltagem no 2 e no 3 e matei a charada. Agora é tu. Quanto tempo a gente tem? Ah, dá pra tu fazer aqui. Fala, meu querido. O que é? Beleza, vou redesenhar ele pra ti e aí a gente vai ver como é que a gente mataria ele. Galerinha, ó, vou alterar os valores apenas. Só um pouquinho. Vai, ó, arrisca, mas tem que tentar, cara, mesmo que tu erre, tem cola no quadro, tenta achar o V e o I em cada maldito resistor, no 1, no 2 e no 3. Empacou, chamou, que eu vou na tua carteira e te dou uma ajudinha rápida, vai! Voando, troquei os valores rosinha, olha que bonito. Tem cola no quadro.